Fala, monstrinho! Olha só, vamos continuar nossa aula de eletrólise. Dê uma olhadinha aqui. Nós vamos falar agora especificamente da eletrólise ígnea. Mas vamos lembrar o seguinte, né? A mnemônica, para você não ficar confuso na hora de escrever eletrólise, certo? A carga dos polos e tal, você lembra pão, eletrólise, pão. Você está com fome? Pronto, pão. Tá certo? Então, o positivo, ó, polo positivo, você vai chamar de ânodo, onde acontece a oxidação, certo? Polo positivo, ânodo, a oxidação de quem? A oxidação de um ânion. Veja, ânodo, a oxidação de um ânion, tá certo? No polo negativo, você vai chamar de cátodo, você vai ter a redução do cátion. Então, lembre, na eletrólise tem sempre a oxidação de ânion e redução de cátion. Eles estão onde? No interior da cuba eletrolítica que nós vimos lá na introdução. Então, vamos imaginar a eletrólise ígnea dessas substâncias. O que é eletrólise ígnea? Porque existem duas formas de você fazer a eletrólise. Pode ser que você tenha a substância iônica em fase líquida, substância iônica você vai ter que fundir essa substância, e lembre-se que os compostos iônicos têm alta temperatura de fusão, alta temperatura de ebulição. Resultado, para você fazer a fusão, você vai ter um alto custo aí na parte de calor, né? Certo? Então, você tem um custo energético aí com relação a essa questão do calor que você vai fornecer para transformar a substância iônica para a fase líquida. Muitas vezes, como aqui no caso do óxido de alumínio, você usa uma substância, você mistura com uma outra substância chamada fundente, tá? Que muitas vezes, quando ela está misturada, ela faz com que ocorra um abaixamento desse ponto de fusão se você misturar. Então, isso também é possível. Aqui se usa a criolita, aqui no caso do óxido de alumínio. Muito bem, mas vamos falar do cloreto de sódio. O cloreto de sódio sólido foi aquecido numa temperatura alta para que ele passe para o estado líquido. Em fase líquida, você vai ter na cuba eletrolítica os íons livres, né? Os íons em movimento, espécies portadoras de carga, para que você possa ter o que? A passagem da corrente elétrica, certo? Pela cuba eletrolítica. Muito bem, o que eu vou ter na eletrólise? Sempre a oxidação de um ânion e a redução de um cátion. Lembrando que a redução do cátion acontece no cátodo, que é o polo negativo. Então, o que eu terei no cátodo? Veja bem, o sódio, o íon sódio, receberá elétron e formará o sódio metálico, ó, o NOx zero. Então, onde é que isso vai ocorrer? Eu terei a formação no cátodo, confere, de sódio metálico. E o que vai acontecer no ânodo? Não é a oxidação do ânion? Quem é o ânion? É o cloreto. Como é que eu escrevo essa oxidação? Ele vai perder elétron. Ao perder elétron, ele forma sempre essa substância diatômica, tá? O ânion, outra dica para você, o ânion lá no ânodo, certo? Esse ânion simples. O que é um ânion simples? Quando ele é formado por um único elemento. Esse ânion simples sempre vai formar uma substância simples diatômica. Você pode balancear essa equação assim, certo? Pode colocar meio mol aqui, ou você pode pegar esse 2, transferir para cá, e aí você vai ter que pôr aqui também 2 elétrons, não é isso? E aí, como tudo, você vai ter que mexer o balanceamento, você vai ter que colocar 2 aqui, 2 e 2, ó. Confere? Fazer o balanceamento completo, ó. 2 sódios, 2 cloretos, 2 de cloreto de sódio. Onde é que formou o gás cloro? Ele formou no ânodo. Confere? Então, na eletrólise ígnea do cloreto de sódio, eu teria a formação de sódio no cátodo e de cloro no ânodo. Confere? Então, observe o seguinte, se você somar essas equações, você teria a chamada equação global, né? Nem precisa fazer isso, né? Você já sabe o que formou no cátodo, já sabe o que formou no ânodo. Mas, digamos que você queira fazer essa equação global, ó. Você pode simplificar o elétron, né? Pode simplificar o cloreto, pode simplificar o sódio. Então, eu posso dizer que quando 2 mols de cloreto de sódio, em fase líquida, sofrem ação da corrente elétrica numa cuba eletrolítica, eu terei a formação de sódio metálico é NOx zero, na forma metálica, certo? No cátodo, eu terei a formação do gás cloro no ânodo. Confere? Beleza, então? Então, olha só, é bem simples você pensar numa eletrólise. Ó. Esse cátion sofre redução, não é isso? Ó, formando no cátodo. E esse ânion sofre oxidação, formando a substância simples no ânodo. É sempre esse o esquema. Vamos ver a eletrólise ígnea do óxido de alumínio. Eu teria a formação
do alumínio e do oxigênio, certo? Lembra que aqui é fase líquida, né? Como está líquido, os íons estão livres. Então, eu vou ter aqui 2 mols, né? E aqui eu vou ter 3 mols. Muito bem, estão livres. O que eu vou ter no cátodo? No cátodo, a redução de quem? Do cátion. Então, o alumínio, 3, receberá elétrons. Como são 2 mols de alumínio, 6 mols de elétrons, para formar 2 mols de alumínio metálico onde? No cátodo, não é isso? No cátodo. E esse oxigênio? Lembre-se que nós dissemos, sempre que você tiver um ânion simples, ele vai sofrer oxidação perdendo elétrons e originando a substância diatômica simples correspondente. Então, cloreto forma o Cl2. O óxido vai formar o quê? Vai perder elétrons, lembre que você tem 3, né? 3 multiplicado por 2, 6, vai perder 6 elétrons e vai formar o gás oxigênio. Vamos fazer o balanceamento? Aqui tem 3, né? Se eu colocar 3 aqui, vai multiplicar por 2, vai dar 6, né? Então, tem que colocar 3 sobre 2. Confere? Esse gás oxigênio vai formar onde? No ânodo. Beleza? Quer fazer a equação global? Vamos lá. Ó. Simplifica o alumínio, simplifica os elétrons, simplifica o óxido. O que é que você vai ter? Óxido de alumínio, 1 mol dele, produzindo 2 mols de alumínio no cátodo, produção de alumínio, portanto, mais oxigênio no ânodo. Se você quiser deixar tudo com coeficiente inteiro, o balanceamento, você pode colocar 2 mols de alumínio, confere aqui, ó, 2 mols de alumínio, daria, do óxido de alumínio, daria 4 mols de alumínio e 3 mols de gás oxigênio. Agora tem um detalhe, né? Esse alumínio forma no cátodo. O oxigênio forma no ânodo. Quando se trata de um processo industrial, muitas vezes o que você vai ter? Você vai ter eletrodos de grafite, tá? Eletrodos de carbono, para você ter o fluxo, né, da corrente elétrica. Então, no caso da alumina, se você tiver eletrodo de carbono, esse oxigênio aqui formado no ânodo, ele acaba reagindo com o carbono presente, certo? Você vai ter um desgaste do eletrodo, formando gás carbônico. É por isso que em alguns textos, né, fala que a produção do óxido de alumínio, quando é feita, certo, com esses eletrodos de forma industrial, com eletrodo de carbono, ele também vai contribuir para o aquecimento global. Amiguinho, esquema Schemes Fly, é só aqui. Um abraço. Não esquece de dar o print.